Lagoa do 83 foi escolhido o nome pelo seguinte, que antigamente, nas épocas anteriores, existia uns boiadeiros que compravam gados na região de São Francisco e levava para a região de Jacobina. E trazia essas boiadas todas numa estrada por nome de Estrada de Dona Joana. Que Dona Joana era uma cabocla brava. E essa cabocla brava fez essa estrada de Jacobina à região de Xique-Xique. E como não existia estrada por canto nenhum nessa época, os boiadeiros traziam o gado tangendo de a pés de região de Xique-Xique para Jacobina, nessa localidade dessa estrada. E quando os boiadeiros vinham, eles viajavam o dia de a pés, com a boiada, tocando a boiada, aonde anoitecia, eles faziam um ponto de dormida. Cortavam os garranchozinhos e rodeavam o gado de garrancho, para o gado não espalhar. E quando o dia amanhecia, eles tocavam a boiada e seguiam à frente. Onde escurecia novamente, eles faziam o redorzinho de garrancho novamente para dormir. E assim seguia de Xique-Xique a Jacobina, e todas as localidades tinham um ponto de dormida. Quando foi numa época, eles traziam a boiada para Jacobina e chegou nessa localidade aqui, onde chama 33, e fizeram um redor para os bois dormir. Como os vaqueiros não tinham conhecimento que o angico era tóxico, o angico é uma árvore que chama-se angico, é muito tóxico. O gado não pode comer a folha dele, que morre envenenado. Os vaqueiros não conheciam o angico. Tinha dado uma chuva no mês de agosto para setembro, uma chuvinha variada, e o angico enverdeceu. Eles não sabiam que o angico era tóxico, cortaram o angico e botaram para o gado comer, pensando que era ração. E não foi assim que, quando o dia amanheceu 33 boi mortos, envenenados, com a folha do angico. Então, botaram o nome Rodeador do 33. O rodeador que eu estou falando era justamente como eu estou dizendo, que fazia o redor do gado de garrancho para o gado dormir, de uma noite para o... E o gado amanheceu morto, e eles botaram o Rodeador do 33. Como ficou o Rodeador do 33, quando justamente o meu pai, mas meu tio, compraram a lagoa, um cidadão por nome João Ferreira. João Ferreira era um velho que era caçador de caça no mato. Caquitu, porco, tatu, todo o troço que tinha no mato ele caçava. Sozinho, número 1. Ele andava só com os cachorros. Saía do Monte Alto, nesse tempo, o Monte Alto era um lugarzinho pequenininho, mas tinha suas 4 ou 5 ou 6 casas. Ele saía de lá e vinha dormir no mato. E aí, justamente, o João Ferreira botou o nome. Botaram o nome de Rodeador do 33, e como ele achou essa lagoa, por intermédio dele, caçador, achou a lagoa cheia de água. No verão, sem chover, sem nada, essa lagoa estava cheia d'água. Então ele ficou encantado, porque não se viu, não existia estrada, não existia valeta para botar água nem nada. E essa lagoa estava cheia d'água, do mês de agosto para setembro. Ele, sabendo que meu pai, mas meu tio, estava procurando uma localidade para criar o gadinho deles, e não tinha água. Por onde eles andaram, o meu pai andou, mas meu tio, não existia água. Ele tinha que pegar os animais e ia botar água no povoado, na localidade por nome Boca da Serra. Entendeu? E aí, quando o João Ferreira achou a lagoa, foi e ofereceu a ele. Disse: seu Celino e seu Horácio, tem uma novidade para vocês. Aí meu tio perguntou: o que é que há, Ferreira? O cara chamava João Ferreira. Disse: achei uma lagoa, num centro de uma caatinga, sem estrada, sem nada, cheia de água. O terreno próprio para agricultura, para pasta, para tudo.
e seria um bom lugar para vocês fazer um ponto de criar. E eu quero vender, porque João Ferreira não tinha terra. Ele achou a lagoa e queria vender a sua preferência do achado dele. Aí meu pai comprou, mas o meu tio Horácio, a preferência na lagoa. Quando eles compraram a preferência, seu Ideblando, o Alberto, e seu Antônio, o padre seu Alvino Oliveira, soube e veio a eles para eles cederem uma parte. Aí eles cederam, fizeram a sociedade os quatro, os cinco. Meu pai, o Horácio, o pai dele, e seu Ideblando e seu Antônio Oliveira, que era o pai do seu Alvino Oliveira, e compraram a lagoa. Como comprar a lagoa, aí colocaram Lagoa dos 33, por causa da localidade do rodeador dos 33, que é pertinho, que é ali. Então, acharam por bem colocar Lagoa dos 33. E continua até hoje Lagoa dos 33. José Francisco da Silva, apelidado como Zé de Senhor. A história de Casa Nova foi fundada pela família Xixi. A família Xixi é o meu bisavô. Foi o fundador dessa região toda aqui que você está vendo. Daquele pé de serra, o distrito de Catinga do Moura, ele comandava de Pedra Vermelha ao Cais, que era a família do Pedro Rico, e cá com Catinga do Moura. E o nome dele era Francisco José da Silva. Ele era o meu bisavô, era pai do meu avô e avô do meu pai. Quando ele descobriu aqui, essa história ele conta porque os filhos dele estavam. Ele chegou para aqui, na época eu não vou lhe dizer o ano, que isso é de 32, por aí, eu dou abaixo disso, muito tempo. Nesse correio de vereda aqui, isso aqui só era Catinga, nada descoberto. Daí depois foi chegando outra família, que foi essa família perto, que chegou e começou a se aproximar. Aqui, o finado Xixi, ele plantava mamona, ele plantava algodão, criava bode, ele criava porco, ele criava gado, tudo na sopa. Então a Casa Nova se passou ao nome de Casa Nova por causa de uma casa sozinha que foi feito ali, descendo no centro ali embaixo, no final da rua. Nessa época um tio meu comprou a casa a um primo carnal dele e essa casa ele pintou, deixou ela bonitinha, pronto, ficou uma casa nova. Aí passou Casa Nova. Por que Casa Nova? Porque essa casa era a casa mais nova, foi a primeira casa nova que a gente viu. Naquela época você viu uma casa bonitinha, pintadinha, era difícil, porque as casas eram mais de tapa. Quem fazia de adobo não alisava, e por isso aí Casa Nova passou a ser, por causa dessa casa nova que fez. O primeiro desafio que a gente enfrentou realmente era o desafio de se manter na agricultura. Era agricultura, era pecuária, a gente sobrevivia disso. Enfrentamos vários desafios, várias dificuldades na saúde, a educação fraca. Para lhe dizer melhor, a minha história, eu tenho um remanso da minha história. Eu com 10 anos, com 7 anos, eu na carreira desse rio aí, eu tomei uma porrada de um carneiro, né? E com 10 anos, a minha mãe, ela lavava roupa nas cacimbas e eu buscava a gamela dela, porque naquela época era na gamela. E eu subi nessa estrada aí, onde vocês estão vendo ali no final da rua, eu senti uma dor debaixo desse braço.
E daí, meu irmão, aí eu sofri, porque aí nessa época não tinha auxílio, não tinha nada. Médico em Jacobina, só doutor Carlito, doutor Manuel, na região toda não tinha. E eu fui para cima da cama. Aí o peito começou a crescer, isso aqui, e agora eu fui para Jacobina. Só tinha o carro de Peiteadoro na região, lá em Orolândia, um Chevrolet que carregava mamona para ir para Jacobina. O meu pai foi lá para ver com ele se dava para me levar até Jacobina. Aí ele falou: dá, senhor, mas eu só posso lhe dar uma vaga em cima da carga, porque a gabina já está cheia, não tinha carro. Aí meu pai aceitou com ele. E aí ele pegou um jegue, botou uma cangaia daqui, atravessou uma tábua na cangaia que eu não ficava mais sentado. E eu deitei em cima dessa tábua. E ele foi comigo até Orolândia. Saiu daqui, onde hoje é aquele posto fica ali, lá para Peiteador. De lá, subimos em cima desse caminhão na escada lá e eu deitei em cima para ir para Jacobina nessa época lá, com o Carlito, só tinha doutor Carlito e doutor Manuel. Então, assim, hoje, quando eu vejo, então, vários desafios que a gente enfrentou. Hoje, quando eu vejo a gente hoje, estamos na glória, né? Porque hoje a gente tem educação boa, né? Saúde boa, né? Com todas essas facilidades de se viver. E hoje eu estou com 74 anos e para mim foi um desafio chegar no momento desse, não é? É um desafio muito grande na minha vida. Agradeço muito a Deus por isso, dele ter me dado essa coragem, essa sustentação de se manter até hoje. Estar aqui com vocês contando a história de Casa Nova. Esse rio Vereda que nós temos aí é um rio Vereda e muita gente sobrevivia dessa beira de rio, do peixe, da leira de batata que plantava. Foi quando o Carlito fez aquela barragem grande lá que cortou o rio, não tivemos mais enchente. Esse rio a gente tinha enchente em um ano, no outro não, mas no outro nunca se passava 2 anos para não ter água no rio. Depois dessa barragem, cortou o rio. O rio secou. A garoba tomou conta, matou o rio. Em 91 para 92, 91, Antônio foi eleito. Em 90 e 91, a gente foi lá para rebaixar aquele sangrador. Nós enfrentamos ali, botamos 100 homens no picareta, debaixo daquele sangrador, baixamos 8 metros para baixo. Aí o rio desceu, choveu, o rio desceu. A gente teve essa felicidade de ainda ver o rio Vereda com água. Passou com escasso de chuva, as chuvas diminuiu, as barragens rendeu lá para cima. Pedro Nilson tem uma barragem lá muito grande, que atrapalha também encher a barragem para escoar para cá. E aí hoje esse rio nosso está morto, só tem a garoba, e não temos mais solução a não ser que Deus mude os tempos dele e mande chuva para de novo a gente ver se tem chuva, se retorna a água desse rio Vereda. Aí a dificuldade dos povos começaram a sair da beira do rio e se manter lá para os desertos, para as roças, carregando água de carote, das cacimbas. E aí ficou uma dificuldade muito grande de viver. A água nessa época carregava de cacimba, bebia água aí sem coletar, sem nada. De 89 para cá foi quando, de 90, quando Orolândia passou a ser cidade, aí foi que as coisas foram facilitando, aí fomos furando poço artesiano, o pessoal foram se aproximando mais, saindo dos centros e procurando mais casa nova, e foi crescendo. A saúde foi desenvolvendo, a educação foi desenvolvendo, a cultura das pessoas foram evoluindo. Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer assim, estamos na glória para o tempo que era antigamente. Aqui de festas populares, aqui no São João é forró, aqui nós temos vaquejada, nós temos cavalgada, nós temos argolinha,
esse futebol. Sim. São essas culturas que a gente mais usa. Escola, deixa eu te falar como era a minha escola. Eu participei em umas 10 escolas. Naquela época, deixa eu dizer como eram os professores. Os professores, você ia para a escola, você levava um ABC. Aí você lia aquele ABC, depois você recordava, ia para a cartilha, depois ia para o primeiro livro, você ia até o 10º livro. Eu cheguei aqui numa época, a minha derradeira professora veio de Catinga do Moura. A gente só tinha colégio em Catinga do Moura. Naquela época o pessoal não tinha condição de tirar seu filho para estudar na Catinga do Moura. Eu cheguei num ponto aqui que não tive mais escola para mim aqui. Quando terminou todos os livros, não é que eu já tinha estudado tudo, me botaram para eu estudar uma manuscrita. A manuscrita era ela feita no papel, não sei se você já viu, na pena. A manuscrita você já viu, não? Pronto, eu tive que ler essa manuscrita para encerrar o meu estudo. Pronto, um estudo muito atrasado, né? A gente não se formou, não tivemos colégio, sofremos muito. Eu fui de uns alunos que mais sofreu. Você sabe como era que eu estudava livro, estudei os derradeiros livros de cor. Então o professor me dava o livro, eu estudava aquilo ali, a lição que ele marcava, ele fechava o livro na mão, virava para mim para eu daqui dizer a história que eu tinha lido. Então era um sofrimento muito grande. O desenvolvimento hoje, meu Deus, se eu tivesse a condição, e hoje... Na verdade, hoje a gente tem tudo nas mãos. Tudo né? na mão, a facilidade é outra, a internet é outra. Aí é difícil, mas é assim mesmo. Estamos vencendo e vamos vencer com a fé em Deus. Hoje nós temos uma região que tem muita irrigação. O povo de Casa Nova, as grandes mulheres, são mais trabalhadoras do que os homens. Elas trabalham pegando tomate, arrancando cebola. Então todas elas, hoje, se você chegar numa festa, você não diferenciar quem está com dinheiro ou não, quem trabalha no tomate, quem tem seu emprego, quem não tem, porque todos são igual. Graças a Deus todo mundo veste bem, farreia bem, porque todo mundo tem seu dinheiro. Então a economia em Casa Nova, a economia é muito grande, porque o pessoal são muito trabalhadores, são muito lutadores. Essa casa é de herança, foi Manuel Francisco da Silva que fez. Foi o homem que mais tinha negócio aqui no povoado. E ele foi a primeira casa que foi feita aqui. Era de palha primeiro, depois ele fez de adobo e de telha. Foi que deu o nome de Casa Nova. Para quem não me conhece, eu sou Osmar Rodrigues da Silva, sou filho do Alagadiço, nascido e criado no Alagadiço, filho de Pedro Rodrigues da Silva. Quem é Pedro Rodrigues da Silva? Neto de João, filho de Agdo Rodrigues da Silva. Quem é Agdo Rodrigues da Silva? Filho de João Rodrigues da Silva, João Velho, o que descobriu o Alagadiço. O Alagadiço foi descoberto em 1916. Foi por João Rodrigues da Silva, que tinha um apelido de João Velho. E se você me perguntar qual era a profissão dele, era caçador. Ele tinha muito alegria de ser chamado de capitão do mato. Ele veio de Tucano, veio aqui para o São Maurício caçar e daí ficou morando aí. Trouxe como sua esposa, Josina, que era sua esposa, e aí a Josina teve seus filhos aí no São Maurício. Na década de 16 ele chegou aí e os filhos dele foram nascendo. De maneiras que caçando, os filhos dele eram muitos filhos. Agdo Rodrigues da Silva, Julião Rodrigues da Silva, Bibiano Rodrigues da Silva, Maria Cota Rodrigues da Silva, Vigilina Rodrigues da Silva e outros, que eu estou esquecido, eram muitos. Desses descendentes que era filho do João Velho, e Agdo Rodrigues da Silva também era filho, Agdo Rodrigues da Silva, que é pai do meu pai, Pedro Rodrigues da Silva. E aí em 16 ele caçando veio aqui para
Descendo a Serra do São Maurício, os cachorros acuaram os catitu. E catitu é um animal que gosta de água. E ele veio atrás desses catitus, os cachorros atrás, e quando chegou num açude que tem hoje no Alagadiço, que os prefeitos que atuaram, afundaram mais, mas já tinha a aguada, um alagado chamado, foi por isso que recebeu o nome de Alagadiço, porque tinha um alagado de barro branco que segurava a água. Na época não tinha cimento para construir tanque, quem tinha uma região de barro branco para segurar a água era um privilegiado, que a água durava muito tempo. De maneiras que quando ele chega no Alagadiço, os cachorros acuaram o catitu debaixo de uns pés de quixabeira, tinha um alagado e ele mata os catitu, volta para o São Maurício, fez a picada, mandou que os filhos viessem buscar. Um dos filhos já que tinha nascido, já rapaz. E aí ele colocou o nome de alagado e falou: Josina, eu descobri um alagado, um alagadiço, que hoje é o nome de Alagadiço por causa desse nome que ele botou, de alagado. E a gente vai para lá, porque aqui no São Maurício o terreno não é tão bom, aqui só produz mandioca. E lá no Alagadiço, onde eu descobri, lá o terreno produz o milho, mamona, algodão, enfim, outras lavouras. Que o terreno do São Maurício hoje planta muito abacaxi. Mas é um produto de hoje. Na época eles não plantavam abacaxi. Então tinha que plantar milho, mamona, feijão, e lá as terras não eram adequadas, só para mandioca. Na década de 20, o João Velho sai da Lagoinha com a do São Maurício e vem para o Alagadiço com a família. Já os filhos casados, e ele se localiza ali mais ou menos onde hoje é um mercadinho do Edilson Costa Rego. Era ali. Ele fez uma casinha ali. E dali ele chama os filhos, reúne e diz: olha, vocês ficam com essa área de terra para cá, para Chapada, outros ficam ali para essa direção do norte, sul. Localizou sua família ali. E eles foram fazendo roça, foi chegando gente de fora e se casando com os familiares, entrando na família, que é o caso de Manuel Martins da Silva, que veio de Iambupe, é uma cidade aqui da Bahia, e casou com uma das filhas do João Velho. Essa veio a falecer e ele casou com uma outra irmã chamada Maria Cota, que descendeu uma família. Chegou também um senhor do lado de... eu não lembro o nome de onde ele era, o nome da cidade, ele era pernambucano, Antônio Romão da Silva. Uma esposa que chamava Cândida Romão da Silva. Ele descendeu uma família, mas não com os Rodrigues. Ele já trouxe a esposa de lá, só que algum dos familiares dele entrou na família Rodrigues, já dos netos foram casando. De maneiras que esse era Antônio Romão da Silva que ajudou, construiu uma igrejazinha, uma capelazinha, Santo Antônio, festejar Santo Antônio. E daí veio na década de 20. E se você me perguntar o que é que ele sobreviveu de criar bode, de plantar milho, mamona e feijão. Na década de 30 houve uma seca, seca 32, e nessa época o Lampião, o cangaceiro, já estava andando e fazendo assalto, fazendo aquelas coisas que não agradavam. E o João Velho levava seus filhos para a roça, para um lugar chamado Chapada, aqui perto do Rodoleiro, para esconder dos revoltosos, que era pior do que o Lampião. O revoltoso aqui, houve uma revolta na época, a revolta de Carlos Prestes, e eles vinham chegar até aqui, vinham prejudicar o povo aqui. Tomar coisa do povo, animais, e invadir, fazer coisa que não era lícita. Mas o foco mesmo é a história. Esse João Velho era o maior caçador de onça. Se ele fosse vivo hoje, eu não sei se ele não ia responder processo do Ibama, que matou mais de 200 onças, era caçador. E ele criou a família matando onça, catitu. O João Velho foi era um homem inteligente. Na época, ele escriturou o Alagadiço, ele escriturou 40 mil tarefas de terra, deixou escriturado, documentada para os filhos. E essas terras limitavam ali na Baixa do Tombador, que é indo para Orolândia, do São Maurício descendo para ir para Orolândia, até aqui Rodoleiro, Grande de São Lourenço, era o limite, deixou 40 mil tarefas de terra escrituradas. Você vê um homem analfabeto na época, caçador, procurou um cartório e deixou essas terras. Alguém já vendeu, foram vendendo, outros ainda têm. E aí aquele São Maurício, tudo era da gente, da família dos Rodrigues. Foi entrando gente na família, foi casando. E aí a origem hoje de tal Alagadiço. Mas se você me perguntar
Se você me perguntar, na época que o Centro-Sé teve um interesse muito, o Morro do Centro-Sé, onde Tonhá era o coronel, tinha um interesse de ter o Alagadiço como município. Mas na época, Manuel Martim Alves, que era genro do João Velho, ele era coletor, colocaram ele aí. Tinha um prefeito de Jacobina que chamava Reinaldo Jacobina Vieira, na época. E aí colocou ele, Manuel Martins, como coletor de imposto, arrecadador de imposto. Na época tinha o nome de coletor de imposto. E aí o Manuel Martins era um homem inteligente, que não deu a testa e não aceitou. A maioria do pessoal nosso não tinha um certo conhecimento, até achava melhor ficar pro Centro-Sé por causa do Tonhá, que era um homem famoso, um coronel famoso. Jacobina tinha Reinaldo Jacobina Vieira, que era o prefeito, e tinha Chico Rocha também, que era um coronel. E aí fizeram um movimento e o Manuel Martins foi quem fez uma carta para Reinaldo Jacobina Vieira, o prefeito na época, e não aceitaram. Mas houve esse movimento. Depois teve um movimento para ficar para Campo Formoso. Tanto é que Umburana ficava para cá, Alagadiço para cá, era complicado o município. Mas não teve chance disso, que a Umburana depois, já na década de 80, se emancipou. Orolândia também, ficando Alagadiço para Orolândia. Ele já estava velho na época e vivia de caçar, mas os filhos dele colocaram roça, botaram roça, um numa direção, outro na outra, onde ele localizou os terrenos. E a produção na época era milho, feijão de corda, não tinha feijão de arranca, mamona, algodão, mandioca. Isso é o que se plantava na época. Eles vendiam onde? Eles vendiam em Jacobina. Aí é onde entra a história. Cadê a estrada para ir para Jacobina? Não tinha. Tinha estrada do Alagadiço para o São Maurício, do São Maurício descia naquela serra e saía em Orolândia. Que na época o nome de Orolândia era Engenho Velho. Porque tinha muita cana, eles moíam cana naquelas veredas lá. Depois mudaram para a PFE, chegou um plantio de algodão. E aí mudaram o nome de Engenho Velho para Ouro Branco. Ouro quer dizer o algodão, que valia muito, na época estava no sucesso, né? E era muito caro, era um ouro branco. Até emancipar, que hoje é Orolândia. Mas eles pegavam esses produtos, mamona, milho e feijão, ia vender em Jacobina. Essa viagem durava o quê? 3, 4 dias para ir, 3, 4 dias, um mês para ir lá e vir. 30 dias. Vai lá, aí trazia, comprava lá sal, farinha. Porque na época tinha mandioca aqui, mas não tinha onde fazer a farinha, não tinha desenvolvido as casas de farinha, né? Então trazia de lá as coisas para comer. A agricultura atual do Alagadiço principal, eu considero o sisal. Porque as chuvas diminuíram muito, né? E o sisal é uma lavoura resistente, apesar de não ter o incentivo pelos governantes, está baixando o preço. É uma pena que não tem pessoas que votem para que se interesse para dar incentivo a essa cultura que tanto resiste à seca. Eles viviam do feijão, do milho e da mamona, mas com a escassez de chuva, o sisal é que é a lavoura principal de lá, o sisal. Sim, desculpa, e o abacaxi hoje também na Serra do São Maurício, eles nem fala mais na Umburana. Mas toda aquela serra que produz o abacaxi é do Alagadiço. Com exceção lá do Seu Joãozinho, que é município já de Umburana, mas o abacaxi é uma lavoura que vem se desenvolvendo muito na região. Então fica o abacaxi hoje e o sisal, que são as duas lavouras principais.